Provérbios, capítulo 7, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 3. Nós começamos a falar sobre esse assunto domingo passado, e hoje eu vou encerrar falando sobre ele também, princípios que transformam vidas. Vamos ler Provérbios 7, versículo 1. Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro, obedeça meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos, amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Até aqui, eu quero pedir para que você, por favor, feche os teus olhos nesse momento, vamos orar. Papai do céu, nós estamos muito felizes em poder estarmos aqui juntos, celebrando ao Senhor. Somos gratos, Espírito de Deus, pela manifestação da Tua presença neste lugar. E, ó Deus, nós queremos agora ouvir a Tua voz através das Escrituras. Eu me coloco aqui, doce amado Espírito Santo, como um vaso em Tuas mãos, usa os meus lábios, me ajude, Senhor, a ser simples, objetivo, cirúrgico. E quanto aos meus irmãos, ó Pai, abra o entendimento deles, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra. É o meu clamor, Pai, é a minha oração que faço no nome de Jesus, amém? Muito bem, então nós começamos domingo passado falando sobre esse assunto, princípios que transformam vidas, e eu quero usar a mesma introdução da semana passada para introduzir também essa segunda parte. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual de um cristão, né? É o manual da vida de um cristão. Se você quer saber de fato como você tem que viver como cristão, você tem que estudar a Bíblia, porque ela é a única regra de fé, prática e conduta de um verdadeiro cristão. Nós obedecemos a Constituição do nosso país, mas se há algo que fira a palavra em relação à Constituição, aí a gente fica com a palavra: haja o que houver, doa o que doer. E na Bíblia nós encontramos muitos mandamentos, nós encontramos instruções, conselhos e também princípios. Então o texto que a gente leu aqui como base fala sobre isso, fala sobre conselhos, mandamentos, instruções que definem as nossas vidas como cristão. E o sábio Salomão escreve pelo Espírito de Deus que se nós obedecermos, nós seremos bem-aventurados, felizes, prósperos. Agora, há muitos outros textos bíblicos que falam sobre esta necessidade, não só de nós ouvirmos, mas também praticarmos, obedecermos esses mandamentos, esses princípios. E eu costumo dizer, irmãos, que mandamento não é o mesmo do que uma instrução, porque quando você estuda, por exemplo, o livro de Provérbios, você encontra muitas instruções ali, e alguns conselhos que, se você não obedecer, talvez não vá comprometer a tua vida eterna, mas você vai talvez entrar em apuros. Como por exemplo, você encontra escrito no livro de Provérbios: retire os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não se enfade de ti e te odeie. Então é um conselho. Então você que tem o hábito de ficar todo dia enfurnado na casa de um vizinho, de um parente, o Papai do Céu está te dando um conselho. Se você não obedecer esse conselho, você vai deixar de ser salvo por isso? Não, mas você pode ter problema. São conselhos. Agora, na Bíblia a gente também encontra muitos mandamentos, e aí é diferente. Mandamento a gente tem que obedecer. Somos cristãos, então nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. E todas as promessas, quando você acompanha essas promessas, lê essas promessas na Bíblia, elas estão condicionadas à sua obediência, aos princípios e mandamentos de Deus. Então, se você obedece, você vai viver. Ah, pastor, mas não é pela graça? Sim, é pela graça. Tudo quanto você e eu, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, não é pelo nosso mérito, pela nossa justiça, mas a graça não é o oposto de obediência. Graça é o oposto de mérito. Então, domingo passado eu falei sobre o princípio da generosidade,
A mensagem, ela está disponível no nosso canal do YouTube, depois você pode acompanhar lá, Igreja Aliança de Amor. Aproveite para você se inscrever. E hoje eu quero falar sobre mais 2 princípios que também têm o poder de transformar a sua vida radicalmente, meu irmão. São princípios estabelecidos por Deus. E o primeiro princípio que eu quero falar hoje é o princípio da semeadura. Princípio da semeadura. Queridos, ninguém vive nesta terra imune a este princípio. Eu costumo dizer que o princípio da semeadura, ele é universal. Ele é universal. É para crente, não crente, justo, ímpio. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Paulo, pelo Espírito, ele escreveu à igreja: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Simples assim. Então a lei natural nos ensina que nós colhemos justamente o que nós plantamos, e isto também se aplica em todas as áreas de nossas vidas, vida espiritual, emocional, também fisicamente falando, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, com todo o amor, respeito e carinho, você pode até não gostar, eu posso até não gostar, mas nós estamos colhendo hoje o que nós semeamos ontem, lá no passado. É a lei da semeadura. E é incrível que às vezes a gente comete coisas ruins lá no passado, e a gente reconhece os nossos erros, a gente pede perdão, Deus perdoa, sim ou não? Sim, mas muitas vezes a gente vai ter que aprender a lidar com a consequência. Essa é uma grande realidade da lei da semeadura. Então, tem 3 regrinhas importantes sobre o princípio da semeadura. A primeira regrinha: semear é opcional, mas colher é obrigatório. Coloca isso no teu coração, meu irmão. Semear é opcional, você semeia quando você quiser, o que você quiser, o tanto que você quiser, mas entenda, colher é obrigatório. É o que a gente leu: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, tudo é tudo. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, se hoje nós não estamos felizes com a nossa colheita, o que nós temos que fazer? Mudar as sementes. E nós vamos ter, com a graça de Jesus, mas essa graça de começar mais um ano, se Ele conceder a todos nós essa graça e falar: eu quero semear sementes diferentes na minha vida. Primeira regrinha: semear é opcional, mas colher é obrigatório. A segunda regrinha da lei da semeadura: colhemos exatamente o que plantamos. Colhemos exatamente o que plantamos, porque certamente ficaríamos surpresos se plantássemos, por exemplo, um grão de milho lá no teu quintal. Imagina que você planta um grão de milho e nasce lá um pé de abóbora. Você vai falar: que obra é essa, meu? Eu plantei uma semente de milho e agora nasceu um pé de abóbora. Então, isso não existe. Colhemos exatamente o que plantamos. Então você lê, por exemplo, em Provérbios 22, versículo 8, na parte A. A versão King James traz esse versículo bem forte, dizendo: quem semeia injustiça, colhe desgraça. Eu sei que você não gosta de falar esse nome, eu também não gosto, mas está aqui. A Bíblia fala que quem semeia injustiça, colhe desgraça. Então, se você semeia honestidade, você vai colher honestidade. Se você semeia injustiça, você vai colher injustiça, desgraça. Por isso que você precisa ter cuidado em tudo que você faz, para ser uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre plante boas sementes, porque você vai colher lá no futuro. Então, ontem eu estava aqui conversando um pouco com o Bila, com a Cris, e depois, no final da conversa, depois que a gente orou, a gente entrou na questão de carro, de moto, essas coisas, de veículo, de comprar. Então, eu nunca tive carro muito seminovo assim. O meu carro, por exemplo, tem mais de 10 anos de uso. Mas eu falei: Bila, eu nunca comprei carro, moto com problema, sabe? Que deu para mim trabalho. É incrível como Deus me abençoa
Deus sempre coloca pessoas honestas para me negociar, veículos bons, graças a Deus. Só que Deus conhece o meu coração. Eu nunca enganei ninguém quando eu vendi um veículo usado. Sempre fiz questão de apontar os defeitos dele. Eu até fiz na manhã referência, né? O Regis comprou a minha moto, uma moto antiga que eu tinha, mais bonita, uma moto 2008. E aí eu peguei a moto dele para poder vender, que ele trabalha, viaja bastante. Eu anunciei essa moto, era uma Titan 97, mas ele comprou, ele restaurou a moto, ficou muito linda. Ele comprou a moto em leilão. E eu fiz questão, a pessoa veio de fora ver essa moto, a pessoa ficou encantada com a moto, reformada, mas eu falei: querido, deixa eu te mostrar, falar algumas coisas. Essa moto é de leilão. Se eu não falasse, o cara nunca ia ficar sabendo, que ele não ia pegar uma vistoria cautelar para ver uma moto 97. Eu falei: a moto eu comprei no leilão. Aliás, eu falei antes dele vir, a moto é linda, meu irmão comprou no leilão, mas ele reformou, ele restaurou, abri o tanque ali do combustível, mostrei, ele pintou a moto, mas ficou algumas falhas. Eu falei, o cara falou: pai, mas você está mostrando os defeitos? Eu falei: eu estou mostrando, porque eu gosto que fazem isso comigo, eu faço com você. Ele falou: não, mas isso não é problema, a moto era um pouquinho torta, né? Não sei, por conta acho que de alguma coisa. Eu mostrei para ele, eu falei: olha, eu vejo isso aqui. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você quer colher o fruto da honestidade, você tem que plantar a semente da honestidade na vida das pessoas. A gente já falou sobre isso recentemente aqui. Olha o que está escrito em Oséias 8, versículo 7, na parte A: porque semeiam vento, colherão tempestade. Não tem jeito. Então é uma regrinha da lei da semeadura: colhemos exatamente o que plantamos. Isso aqui em todas as áreas de nossas vidas. Uma terceira regrinha em relação ao princípio da semeadura: colhemos na proporção que semeamos. Eu sei que alguns acham que é frase de efeito para o pastor querer tirar dinheiro da igreja, e graças a Deus esse não é o nosso coração. A gente nem fala muito aqui sobre dízimos e ofertas, porque o povo dessa igreja é um povo muito generoso, mas é bíblico. Jesus ensinou para nós aprendemos semana passada sobre o princípio da generosidade, Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente nos darão. Nós estudamos esse texto na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, que é mais ampliada, mas Paulo, pelo Espírito, também nos ensinou em 2 Coríntios 9,6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, ceifará. É bíblico. Então não adianta você, literalmente falando, né, querer plantar 1000 metros quadrados de milho e colher 2, 3 alqueires. Isso não existe. Você colhe na proporção que você semeia, meu irmão. E a lei da semeadura é justamente isso na tua vida, não só financeiramente falando, mas em todas as áreas, que eu quero dar uma passadinha rapidamente. Então, se você quer ter um casamento muito feliz, uma família muito feliz, você tem que semear muito no seu casamento, na sua família, no teu trabalho. É assim em todas as áreas. Por exemplo, eu costumo dizer que o princípio da semeadura, ele tem um impacto direto em todas as áreas da nossa vida. Então, começando pela área da família, olha só, Salmo 128, versículo 1 até o versículo 4. Salmo 128, versículo 1 ao 4, na NVT está escrito assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Ainda está dando um pouco de microfonia aqui para mim, filho. Se você puder baixar mais um pouquinho, e não é do retorno, porque o retorno está bom, acho que está batendo. A gente precisa fazer um tratamento acústico aqui urgente nas paredes. Então vamos lá: você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Quantos querem uma família feliz desse jeito? Todos nós queremos, mas está aqui: família feliz é fruto da semente chamada temor de Deus. Porque se você quer uma família feliz, um casamento feliz, você tem que levar o temor de Deus para sua casa, para sua família. Eu me assusto com o índice de divórcio dentro da igreja, inclusive nos púlpitos. Mas por quê? Falta temor de Deus.
Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, se você quer semear um lar feliz, uma família feliz, então semeie o temor de Deus na sua casa. Por exemplo, na área profissional, olha que interessante, Provérbios 22, versículo 29. Provérbios 22, 29. Você viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Desculpa a minha persistência, tá, filho? Mas pode abaixar mais, tá? Pode abaixar, por favor, tá bom? Eu sei que o problema não é com você não, mas é a acústica, isso aí a gente já sabe como tá. É que se você abaixar aí o retorno, melhora. O retorno não, abaixar o PA, tá? Que talvez você está baixando aqui, é o PA, porque bate o som, volta aqui da microfonia. Eu não sei se vocês ouvem, mas aqui fica no meu ouvido. Isso aí, obrigado, tá? O pessoal está ouvindo bem aí no fundo? Tranquilo? Muito obrigado, filho, obrigado mesmo, tá? Então está aqui, gente, Provérbios 22, versículo 19. Você viu alguém muito competente no que diz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para gente comum. Então o sucesso profissional é fruto da semente chamada dedicação, entrega. Isto é bacana, porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, ter um bom salário é você entrar numa empresa e você já ganhar um monte de dinheiro. Você constrói o salário. E como que você faz isso? Investindo na sua vida espiritual, capacitação, semeando, sendo honesto no horário, sendo o primeiro que chega, o último que sai. É assim que funciona. Então eu tenho o exemplo da minha esposa, né? Não vou falar de mim, eu vou falar da minha esposa. Minha esposa, ela já trabalhou de faxineira, trabalhou de empregada doméstica, e sempre quando foi para mim, porque ela saía de um serviço, de uma casa de família, eu ia lá buscar o acerto, e quantas vezes eu ouvi dos patrões dela dizendo: olha, nunca passou uma funcionária como essa aqui, uma mulher que nunca chegou atrasada, fazia tudo com excelência. Então, o que é isso? Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Então hoje ela serve o Senhor Jesus, o Rei Jesus. Eu falo para ela, sempre fez com excelência. Eu sempre procurei fazer isso na minha vida. Tudo que eu faço, eu procuro fazer com excelência. Não existe mágica para você prosperar no teu trabalho. É dedicação, é entrega, é excelência, é amor, é capacitação. Na vida financeira também não tem segredo. Segundo aos Coríntios 9:6, a lei da semeadura, nós já lemos, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, ceifará. Então prosperidade nada mais é do que o fruto de nossas ofertas. Então quem esteve aqui domingo, você vai lembrar da mulher sunamita, lá de 2 Reis 5, uma mulher próspera, cada dia mais abençoada. Quando houve miséria na terra dela, a gente estudou isso semana passada, o Senhor restituiu tudo na vida dela. Mas por quê? Gente generosa, porque às vezes a gente quer ter uma boa colheita financeiramente falando, mas a gente não oferta na vida de ninguém. Então nós aprendemos que dízimo é uma coisa, oferta é outra. A gente faz sempre aquela ilustração de um lavrador, para você entender, uma analogia bem simples. O que é dízimo? Dízimo é lavrar a terra. Então quando um lavrador ele vai plantar, a primeira coisa que ele precisa fazer é preparar a terra, ele tem que arar a terra. Quando você dizima, você está arando a sua vida espiritual. Dízimo é proteção, que Deus, Ele protege o teu patrimônio. E o que é oferta? Oferta é a semente que você lança sobre aquela terra que foi arada, de modo que, eu sou um dizimista, então eu aro bem a minha terra, eu preparo a minha terra, mas eu nunca semeio na vida de ninguém, então você nunca vai ter nada para colher, meu irmão. Eu não dizimo, tá? Mas eu dou muita semente, aí eu oferto para um, para outro, também não adianta. Você vai lançar a semente num solo que não está preparado, não vai nascer a tua semente. Quantos me entendem? Então você tem que aprender isso. Depois você que não esteve aqui domingo passado, acompanhe no nosso canal o que a gente aprendeu aqui sobre o princípio da generosidade. Aprenda a abençoar as pessoas. Se tem alguém na tua família, por exemplo, que está passando necessidade, e se você pode, não vai procurar assistência social da igreja para dar uma cesta básica. Vai lá, abençoa, fala: olha, eu vou abençoar a minha família, está passando necessidade. Então se tem alguém na tua casa, ali no seu vizinho, que você sabe que está passando necessidade, ajuda a pessoa. Amém? A lei da semeadura também,
é claro que tem um impacto direto na nossa vida espiritual e ministerial. Gálatas 6:8, olha o que está escrito: porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o que, igreja? A vida eterna. Então presta atenção, sucesso ministerial e sucesso espiritual nada mais é do que o fruto que nós semeamos no Espírito, ou a semente que nós plantamos no Espírito. Porque é claro que se você recebeu Jesus como teu único Senhor e Salvador, agora você se alimenta da palavra de Deus, de oração, de jejum, meu irmão, você vai ter uma grande colheita espiritual, porque está aqui: quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Você vai começar a viver aqui, vai viver a abundância de Deus, vai viver o que Deus tem para você aqui, e na eternidade você vai viver com Jesus. Só que o oposto também é diferente, com todo amor, respeito e carinho. Se a tua vida é semear em Netflix, se alimentar de Netflix, de rede social, de TV, você não tem tempo, você não lê Bíblia, você não ora, você não jejua, aí, meu irmão, você está semeando a sua carne, e da carne você vai colher. É a lei da semeadura, e ninguém fica imune a essa lei, não adianta. Então, às vezes as pessoas falam isso: pastor, que luta, pastor, as coisas na minha vida não mudam, isso e aquilo. Aí você pergunta: como que está a tua vida de oração? Não ora, não jejua, não tem tempo com Deus, como que você vai mudar de vida, meu irmão? Então eu falo isso para as pessoas, quando as pessoas hoje, elas chegam e falam: pastor, tem algum segredo, o crescimento da igreja? Eu falei: não tem não, é graça, é misericórdia de Deus mesmo. Só que a graça, ela vem por um canal chamado oração, Bíblia. Eu tenho ensinado isso, porque quando eu assumi igreja, eu fui, como todo pastor, começa a ver um ou outro: qual que é o segredo do crescimento? É adição, você tem que convidar as pessoas, faz evangelismo. Não, é célula é multiplicação, vai crescer a igreja muito mais rápido, tal. Mas depois a gente vai aprendendo e sabe que não é nem uma coisa nem outra. Você quer ver a igreja crescer? Ensina a Bíblia para a igreja, porque a igreja não cresce por multiplicação e nem por adição, a igreja cresce por nutrição, porque a igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo de Cristo. Então, se você ensina a igreja Bíblia e oração, ela vai crescer. Você está entendendo? Então, hoje aqui, pela manhã, quase que eu tirei uma foto, que eu fiquei emocionado. 6:30 da manhã, tinha 6 pessoas nesse altar, debruçado, líder, orando. Depois nós intercedemos pela sua vida, pela sua família, por esse culto. Então é isso aí. Você quer crescer espiritualmente, ministerialmente? Semeia menos em rede social, em Netflix, semeia mais em Bíblia, em oração, em pregação. Vai fazer ITA, vai aprender a Bíblia. Amém? E por último eu quero falar um pouco também sobre o princípio da honra. Sobre o princípio da honra. Irmão, irmã, você, eu não sei, talvez você nunca parou para meditar na Bíblia o quanto Papai do Céu nos ensina sobre esse princípio na Bíblia, o princípio da honra. Você já deve ter ouvido ou lido, Gênesis capítulo 4, onde a Bíblia fala sobre Deus recebendo Abel e sua oferta, mas Deus também, ele rejeita Caim e sua oferta. Está lá em Gênesis 4, depois você lê na tua casa. Mas, irmãos, eu acredito que a questão envolvendo aqui esse texto, por que Deus, ele recebeu a oferta de um e não recebeu a oferta de outro? Eu acredito que a questão aqui não era valor, não era quantidade, mas sim o que a oferta representava, e o que a oferta ainda representa diante de Deus. Porque olha o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 9, aqui a gente entende, Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vou parar aqui, mas depois você pode ler na tua casa a promessa, você vai transbordar. Mas olha aqui para mim, por favor. Ou seja, honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, na verdade, quando Caim, ele foi rejeitado juntamente com sua oferta, é porque ele desonrou a Deus. Eu nem acredito que talvez ele tenha ofertado menos do que Abel, mas talvez a qualidade da oferta dele
não agradou a Deus, ele desonrou a Deus. É por isso que quando você devolve o teu dízimo, você está honrando a Deus. Tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, você faz um voto de Jacó: eu quero honrar o Senhor com a 10ª parte. É uma maneira de você honrar o Papai do céu. Agora veja bem, 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, este é um texto muito forte, pelo menos ao meu ver. 1 Samuel 2 versículo 30, na parte B, Deus aqui que está falando, olha só: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu não vou entrar aqui no contexto, depois você estuda na tua casa, faz anotação e estuda, ok? Eu não tenho tempo, mas o texto está dizendo de uma maneira muito clara. Deus está dizendo: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então o primeiro nível de honra que nós temos que praticar é a honra para com Deus, gente, porque se a gente não honra a Deus, quem a gente vai honrar? E eu não posso ficar meia hora falando do que é honrar a Deus, mas se você estuda a Bíblia, você está honrando a Deus. Se você está buscando viver uma vida justa e piedosa, você está buscando honrar a Deus. Se você vem para um culto e com todo o respeito, você não vê celular, você não vai ficar, caminhando, você vai estar ali adorando, você está honrando a Deus, e tantas outras maneiras. Agora, veja bem, não é só a Deus que nós devemos honrar, segundo as Escrituras. Nós também devemos honrar, por exemplo, ao nosso próximo, todos os homens, mas começando por aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Lemos em 1 de Pedro 2, versículo 17, 1 Pedro 2, 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Presta atenção, por favor, honrai a todos. Eu ensino isso aqui de uma maneira até repetitiva, exaustiva. A gente precisa aprender a honrar todo mundo, não importa se seja criança, ancião, jovem, não importa a classe social. A gente não trata ninguém aqui fazendo acepção de pessoas. Honre as pessoas. Então, por exemplo, honrai a todos. Se eu sou magoado, ressentido com alguém, se tem alguém na face da terra que eu não converso, eu não estou honrando essa pessoa, e eu estou quebrando o princípio. Ah, mas eu tenho motivo. Você não tem motivo de ter ressentimento, e nem eu, porque Jesus, ele teria todos os motivos para ser ressentido conosco, porque todos os dias nós pecamos, sim ou não? Mas ele nos perdoa, e você não tem o direito de não perdoar. Eu não tenho o direito de não perdoar, porque se eu não perdoo alguém, eu estou dizendo: eu não honro essa pessoa, ela não merece a minha honra. E a Bíblia diz: honre a todos, honre a todos, honre a todos. A versão A Mensagem traz esse texto assim, presta atenção, como que a versão Mensagem traz esse texto: tratem todos com dignidade, amem sua família espiritual, temam a Deus e respeitem o governo. Então olha só, tratem todos com dignidade, todos. Então, criança, trata com dignidade. Seus filhos, trate com dignidade. Não fale alto com seus filhos, não grite com seus filhos. Se você tem que disciplinar o teu filho, disciplina o teu filho, mas em amor. Porque às vezes a gente trata os filhos das pessoas, dos outros, muito bem, mas os nossos filhos a gente não trata. É uma criança, trate a criança com honra. Quando você passar no corredor da igreja, do teu trabalho, perto de uma criança, sauda essa criança: bom dia, você está bem? Abaixa, fala com a criança. Honre a todos. Romanos 12:10, tenham prazer em honrar uns aos outros. É muito bom, o princípio da honra é poderoso, porque quando você honra, você também vai ser honrado. E a maior honra que a gente pode receber é de Deus, não são dos homens, né? Eu também quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre honrar pai e mãe, gente, que isso é muito importante. Isso afeta todas as áreas de nossas vidas. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Efésios 6, versículo 2 e 3. Está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, por gentileza, olha para mim. Primeiramente, é importante dizer que honrar pai e mãe
não é apenas um princípio, uma instrução, um conselho. Honrar pai e mãe é um mandamento. E a maneira como você trata os seus pais define a honra que você confere a eles. Simples assim. E isso vai interferir no curso da sua vida, porque o texto diz aqui, é o primeiro mandamento com promessa. Se você honra pai e mãe, como diz o texto, vai para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, às vezes a gente acha que honrar pai e mãe, a gente tem uma ideia de que honrar pai e mãe é apenas a gente não tratá-los de maneira ruim, né? Não tratar mal o pai ou a mãe. Mas olha aqui para mim, com todo amor, respeito e carinho. Por exemplo, se você tem o teu pai e tua mãe que moram na mesma cidade, e você nunca vai ver o teu pai e tua mãe, passa um mês sem ver teu pai e tua mãe, isso é uma desonra com o teu pai e tua mãe. Isso é uma desonra. E tem gente que, com todo o respeito, com todo o amor, ainda tem a audácia de dizer, não, e agora eu casei, minha família sou eu, minha esposa e meu filho. E como que você veio ao mundo, meu irmão? Fala para mim. Será que você foi gerado pelo Espírito Santo também? Você não teve pai, mãe? Então, eu tenho muitas atribuições como você tem, mas no mínimo 2 vezes na semana eu vou lá ver meu pai e minha mãe. Domingo à tarde, hoje eu tive que estar na igreja às 5h30, saí daqui, era 11, cacetada, não sei a hora que eu saí daqui, e eu almocei, descansei um pouco, ver papai e mamãe, meu irmão estava lá, eu honro meus pais. Honra pai e mãe. Vai visitar, vai ver teu pai, como ele está, tua mãe. Isso é honrar pai e mãe. Isso vai reverberar em bênção na sua vida. Outra coisa, responder a pai e mãe. Gente, eu já contei isso uma vez aqui para vocês. Eu me converti, eu tinha 20 anos de idade. E era hábito, a gente falar alto com o pai, com a mãe, era normal. A minha esposa, ela estava meio afastada, mas ela já conhecia um pouco a palavra. Ela falava assim, nossa, como que você trata o teu pai, tua mãe? Eu falei, é normal. Tratava de uma maneira áspera, às vezes respondia, mas o dia, meu irmão, que eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim, eu nunca mais falei alto com meu pai e com a minha mãe, nunca, porque eu aprendi que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, aprendi a beijar meu pai, coisa que eu nunca tinha feito antes. Hoje, quando eu vou ver meu pai, a primeira coisa eu dou um beijo nele, bença pai, bença mãe. Então, trata teu pai com honra. Eu estou te ensinando um princípio poderoso para você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Eu sei que essa não é uma palavra de glória a Deus, de aleluia, mas é uma palavra que tem o poder de mudar radicalmente a tua vida. Se você, com todo respeito, não se dá bem com tua sogra, reconcilia, porque para mim, sogra é mãe. Eu amo a minha sogra, como eu amo a minha mãe. Eu nunca discuti com a minha sogra. Isso aqui está sendo reproduzido, eu preciso ter cuidado com o que eu falo. Teve gente que já teve problema com ela, eu nunca tive problema com a minha sogra. Para mim ela é minha mãe, porque eu aprendi, eu tenho que honrar, eu dou bênção para a minha sogra. Quando eu chego lá, eu falo, bênção sogra, tudo bem? Honrar pai e mãe. Uma coisa importante também, gente, preciso ter cuidado como eu falo isso, porque eu não quero machucar ninguém, mas eu estou te instruindo na palavra de Deus. Cuidado você também que gosta de ficar sugando o pai e mãe, pedindo dinheiro emprestado, só porque o teu pai e tua mãe têm uma condição melhor, você acha que ele é responsável em agora te sustentar. Você casou, é você que tem que abençoar os teus pais. E se você não tem condições de abençoar, mas pelo menos não suga o pai e a mãe, vive pedindo dinheiro emprestado, faz financiamento lá, consignado, para descontar da aposentadoria. Isso não é honrar pai e mãe. Não é errado se você, pastor, eu preciso financiar algo, meu pai e minha mãe tem lá um financiamento melhor, tudo bem, ele ama você, ele vai dar o crédito para você, mas paga de uma maneira pontual. Honra teu pai e tua mãe, não fique devendo. E irmãos, coisas simples que eu aprendi na minha vida: dá um presente para o pai e para a mãe, quando a gente pode. Isso é bom. Meu pai não precisa de presente não, pastor, ele é bem. E quem diz que você dá presente só para quem precisa? Você dá presente para quem você acha que precisa ser honrado. Então isso é importante. Vai levar teu pai num médico em outra cidade, não cobra o combustível do seu pai, da sua mãe, a não ser que você realmente não tenha condições. Aí é diferente, cada um tem uma realidade. Aí você fala, papai, realmente eu não tenho dinheiro, tá? Eu vou pegar o dinheiro do senhor porque eu não tenho.
não é pecado, você não está desonrando. Mas se você tem condições, tem gente que, incrível, eu fico revoltado com isso, gente. Pai e mãe precisam de um médico, tem que pegar Uber, tem carro parado, tem que ir em outra cidade. Para mim é um prazer levar meu pai. Fui levar meu pai semana em Buritama. Estou dando trabalho. Falei, pai, trabalho, para mim é uma honra levar o senhor. Como assim trabalho? Já pego minha tia que vai junto, é uma honra, não pode ser um peso. Então, honra, coisas simples que eu estou te ensinando aqui. Eu não sei pregar bonito, mas honra teu pai, tua mãe. Minha esposa, desde quando eu conheci ela estava afastada, mas quando meu pai e minha mãe entram no carro, ela vai lá no banco de trás, vou aqui, não filha, fica aí, não, honrar a senhora, banco da frente, é dela, honrando, bonito. Você pode falar assim, o pastor está exagerando, mas só o papai do céu sabe, e as escrituras nos ensinam, como Deus valoriza honrar pai e mãe. Deus vê tudo isso, amém? Honrar cônjuge, gente, honrar cônjuge. Honrar cônjuge. Olha o que está escrito em Efésios 5,33, o princípio da honra. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve o quê? Respeitar, honrar o marido. Mas o marido também não é diferente. Olha 1 de Pedro 3, versículo 7, na parte A. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa. Algo que eu acho, sei lá a palavra que eu vou colocar aqui, mas eu acho ridículo. Marido fala mal da mulher, mulher fala mal do marido para todo mundo. Nós ensinamos isso aqui, irmãos, não só nos encontros de casais que nós fazemos, mas curso de noivado, eu ensino princípio da honra. Eu falo, faz um voto com a sua noiva, de você nunca desonrar ela, você nunca alterar a tua voz, nunca agredir a sua noiva, nunca agrida o teu noivo com palavras, verbalmente, fisicamente, nem pensar. Mas hoje a gente vê até dentro da igreja uma falta de respeito, é marido que grita com a esposa, é a esposa que grita com o marido, é um querendo ter mais poder, querendo mais ter domínio, manipulando. Gente, aonde que está o princípio da honra? Porque uma coisa que eu não entendo, porque às vezes nós temos tanta facilidade para tratar bem os irmãos da igreja, o colega de trabalho, e lá na nossa casa a gente não trata o nosso cônjuge, a gente trata de qualquer jeito. Então, a maneira como você trata o seu cônjuge define a honra que você confere a ele. Para de ser, com todo respeito, esse marido nabal, duro, grosso. Aprenda a falar com a tua esposa em amor, a esposa do mesmo jeito. Princípio da honra, vocês não têm ideia de como isso reverbera em toda a nossa vida. Honrar governo, autoridades. Romanos 13, depois você pode ler todo o capítulo na tua casa, fala sobre isso, mas no versículo 7 está escrito: deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que o recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Algo que a gente precisa aprender, honrar a autoridade, começando pelo nosso presidente. Talvez não é o presidente que você gostaria, não é o partido que você apoia, mas é o presidente do teu país, e a Bíblia ensina que você tem que honrá-lo, e se você não honrá-lo, você está aqui, simplesmente se manifestando de uma maneira contrária à palavra de Deus. A propósito, o nosso presidente passou por 1 ou 2 cirurgias, quantas vezes você orou por ele? Ou será que você é um daqueles que falou, tomara que morra, porque eu não gosto? Honra, meu irmão, você não tem ideia de como Deus, Ele preza por isso. Nós oramos pela nossa autoridade, independentemente de quem ganha. Eu tenho o direito de votar para quem eu quero, você tem o direito. Aqui a gente não se envolve em política na igreja. Mas o cara não defende os nossos valores, pastor. Bom, eu vou orar. A Bíblia me ensina, eu tenho que orar. Jesus viveu, Paulo viveu num tempo que o Império Romano governava sobre o mundo quase todo, não todo, mas quase todo. Governo opressivo, carrasco. E Paulo está ensinando, honre o teu governo, ore pelo teu governo, a Bíblia nos ensina. E não é só por presidente, governo, a Bíblia fala que em 1 Pedro 2,14, quer aos governadores,
como por eles enviados. Então, policial militar, policial civil, todas as autoridades constituídas são enviadas por Deus. Depois você lê em Romanos 13, e nós temos que orar. E eu até disse pela manhã, na minha humilde opinião, policiais, por exemplo, que trabalham pela nossa segurança, tem que ser digno de dupla honra. Mas um ou outro fez coisa errada, isso não diz... a gente não pode, gente, e nós temos essa mania horrível de porque um policial fez algo de errado, então toda a polícia é ruim. Não é assim. Então, recentemente, eu até falei isso para vocês, alguém falou, eu acho um absurdo, esse negócio de policial vai numa padaria, o cara vai lá e dá as coisas para ele. Eu falei, isso é honrar, meu irmão. Por que é ruim? Você está honrando, a pessoa está ali, está cuidando de nós. Professor é uma autoridade constituída sobre o ensino, para cuidar dos nossos filhos, para educar. Então, eu era do tempo que a minha esposa, meus filhos nunca estudaram em escola particular, mas a minha esposa sempre dava lembrança para as professoras, agradecendo o miminho, está cuidando do meu filho. Então hoje a gente está perdendo esses princípios de honra, é muito triste, mas é uma realidade. E para me encerrar aqui, até passei já 1 minuto do tempo aqui, honra a liderança espiritual, isso é bíblico, gente. Eu não estou falando bajular, eu estou falando você honrar, você respeitar. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, infelizmente, hoje também está cada vez mais escasso a honra às autoridades eclesiásticas. E quando a Bíblia fala sobre presbítero, se você for trazer do grego para o português, traz aquela ideia de supervisionar. Então, um líder de célula, um discipulador, ele é um líder sobre a sua vida, ele está ali orando pela sua vida. Gente que trabalha aqui na intercessão, está aqui orando por você, no diaconato, e às vezes a gente temos quebrado esse princípio de honra. Pastor é uma pessoa como você, na nossa posição é a mesma, mas nós temos uma missão de servir a igreja, e a Bíblia fala que eu tenho que aprender a honrar a minha liderança espiritual. Não é falar mal, não é amaldiçoar, é honrar, é abençoar. Em Mateus 10, 41 está escrito assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, nós recebemos de um líder espiritual a honra que nós investimos nele, porque eu aprendi isto, queridos irmãos, a unção que você recebe, é a unção que você respeita, a unção que você honra, é a unção que você recebe. Aprenda. Aliás, vocês já sabem, fazem muito bem isso, honrar seu líder de célula, seu discipulador, o seu pastor. E eu quero encerrar aqui, queridos, 2 coisas importantes, para que nós possamos colher o fruto desses 3 princípios, da generosidade, que falamos semana passada, semeadura e honra. Primeiro, nós precisamos começar a semear esses princípios na nossa vida. Em Eclesiastes 11:4, quem somente observa o vento, nunca semeará. Então não adianta a gente ouvir uma palavra como essa e falar, nossa, que palavra abençoada, pastor, mas eu preciso fazer o quê? Começar a semear, aplicar na minha vida. Eu falei, Deus, eu quero viver esse princípio de generosidade, de honra, de semeadura. E segundo, perseverar, não só começar, mas perseverar. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então tem gente que ouve a palavra e fala, que maravilha, eu vou agora viver debaixo desses princípios, vou ser generoso, eu vou ser uma pessoa mais liberal, eu vou ser uma pessoa que vou semear boas sementes, eu vou agora aprender a honrar, mas passa um tempo, desiste. Você tem que perseverar, e eu tenho certeza que você vai viver as bênçãos desses princípios. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé, por favor.